Amém, irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus. É um prazer estar com os irmãos aqui mais uma vez para ministrarmos uma escola bíblica, para estudarmos juntos a palavra de Deus. E eu já quero dizer para os irmãos compartilharem o link, deixar o seu like para ajudar a nossa igreja. E eu peço agora que vocês fechem os seus olhos para a gente fazer a nossa oração inicial. Amém? Pai querido, nós queremos nesse momento levantar a Ti uma oração, pedindo, Pai, a Tua bênção, o Teu auxílio, que a nossa mente seja aberta, o nosso coração seja cheio da Tua palavra nesta manhã, que possamos sair daqui, meu Pai, mais fortalecidos e mais cheios de Ti. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos iniciar uma sequência de estudos da carta aos Efésios. As próximas EBDs, nós vamos ver todos os 6 capítulos dessa carta. E hoje nós vamos ter uma aula de introdução, para os irmãos entenderem o contexto, para quem ela foi escrita, para a gente ter uma noção daquele momento que Paulo vivia, quando ele escreveu essa carta, e a gente poder pegar toda a riqueza que ela tem para nós. A carta aos Efésios, ela nos conta sobre a nossa riqueza. Faz parte do grupo das cartas que Paulo escreveu enquanto estava na prisão em Roma, juntamente com Colossenses, Filipenses e Filemão. Nessa carta, a gente vai aprender sobre a nossa riqueza espiritual e sobre como nós devemos andar em correspondência a essa riqueza. Irmão, você é rico, eu sou rica. E a nossa riqueza, o nosso tesouro não é corruptível. Ele não se acaba, ele não se perde, porque ele não é dessa terra, ele é eterno. E quando você sabe que você é rico, que você é filho do rei, que Deus te dá tudo, que nada te falta, você aumenta a sua autoestima, aumenta a sua confiança de que Ele é o nosso Jeová Jiré e que nada nunca nos falta. Nós não estamos falando aqui de riquezas materiais, estamos falando de abundância de bens, tanto materiais quanto espirituais, porque ser rico é nada te faltar. A tua porção é acostumada a nunca te faltar. Então hoje nós vamos procurar responder a 6 perguntas nessa aula. Espera aí. Pode botar só, eu não sei se alguém passou para mim aí. Vamos procurar responder 6 perguntas. Amém? Vamos ver. Hoje é a introdução, como eu falei para os irmãos. Estou aqui com uma dificuldade com o slide, mas vai dar tudo certo. Hoje vai ser a aula introdutória sobre a carta aos Efésios. E então essas 6 perguntas vão nos ajudar a compreender o pano de fundo dessa carta. Vamos ver quais são as 6 perguntas que nós vamos responder. Vamos responder quem escreveu, para quem a carta foi escrita, de onde ela foi escrita, do que ela trata, por que ela foi escrita, o que está dentro da carta. Essas 6 perguntas. Depois vai ter uma prova. E vamos ver quem vai acertar as perguntas. Brincadeira, não vai ter prova não. Então vamos já iniciar aqui com a primeira pergunta, que é: quem escreveu a carta? Bom, a resposta a gente vai encontrar no livro de Efésios mesmo, no primeiro versículo do capítulo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, ainda que haja teólogos que discutam a autoria dessa carta, a maioria esmagadora atribui essa carta, a autoria dessa carta, a Paulo, e nós concordamos com eles. Então, nós ficamos com essa resposta aí para a primeira pergunta. A segunda pergunta é para quem a carta foi escrita. E a resposta a gente vai encontrar no mesmo lugar, no mesmo versículo que a gente acabou de ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Então a carta foi escrita para os irmãos que moravam em Éfeso. Para quem não sabe onde fica Éfeso, eu botei aqui um mapinha. Espera aí que vai passar. Ó, tá aí. Éfeso ficava na Ásia Menor, era uma das igrejas da Ásia Menor, que está aí nesse círculo amarelinho. Do lado esquerdo está a Europa, ali onde ele está é a Ásia, do lado direito fica ali Israel, aquela região ali do Oriente Médio, e embaixo está a África. Então ali é que fica a igreja, que ficava, né, a igreja de Éfeso. A relação de Paulo com essa igreja, ela está descrita em Atos, nos capítulos 18, 19 e 20.
Nesses 3 capítulos, a gente encontra a relação, a referência de Paulo em Éfeso. E o primeiro contato que ele teve com essa igreja foi na segunda viagem missionária que ele fez, que foi por volta do ano 51 da nossa era. Só que nessa ocasião da segunda viagem missionária, que foi o primeiro contato dele com a igreja de Éfeso, ele não ficou lá muito tempo. Ele só deu uma parada lá rápida e deixou lá 2 irmãos, Priscila e Áquila, que estavam ensinando as escrituras ali naquele lugar. E ele seguiu para Cesareia. Então, na terceira viagem, quando ele voltou, visitando outras igrejas, ele parou em Éfeso e ficou lá bastante tempo. Aí, ele ficou lá em torno de 3 anos em Éfeso. Isso aconteceu por volta do ano 52 a 57 da nossa era. E como é que era essa cidade de Éfeso? O que a gente encontra lá? Vamos ver o pano de fundo dela. Passou não? Não, para frente. Isso. Era uma cidade de 500 mil de pessoas. Isso é muito para aquela época. Uma cidade com tantas pessoas, é bastante coisa. Era uma cidade muito populosa. Lá eles tinham o templo de Diana, que era uma deusa adorada lá por eles. E havia naquela cidade fascinação por feitiçaria. Bem, estrategicamente, o apóstolo Paulo procurava se fixar em cidades de grande população, para ele poder alcançar o máximo de pessoas. Então, Éfeso era estrategicamente um lugar bom para ele parar e pregar o evangelho. Era uma cidade portuária, né, e recebia muitas pessoas diariamente, então era uma cidade com muito movimento. E também era um lugar com muita idolatria. Lá estava esse templo de Diana, que é chamado de Diana pelos romanos, e os gregos chamam de Ártemis. É uma deusa muito venerada pelos pagãos de todas as partes. E o culto a essa deusa trazia muito lucro para aquelas pessoas, para as pessoas que viviam disso. Muita gente vivia de fazer imagens e vender imagens dessa deusa, e havia também lucro com a prostituição que acontecia nos cultos a essa deusa. Eles tinham lá os prostitutos cultuais, então eles praticavam relações sexuais nos cultos deles, e isso era uma maneira também de ganhar dinheiro, e isso também atraía muita gente interessada nesses cultos, né, entre aspas. Então, era um lugar cheio de idolatria, onde muitos praticavam feitiçarias e magias. Só que o evangelho pregado ali trouxe salvação para muita gente. E aí, eles chegaram a ponto de queimar uma fortuna em livros de magia. Eu vou pedir para os irmãos projetarem aí Atos 19:19. Depois que eles se converteram, eles renunciaram a tudo que era contrário ao ensino de Cristo. Camila, projeta aí para mim Atos 19:19, só para a gente ler como é que foi forte isso. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50 mil moedas de prata, ou 50 mil denários, que o denário é o salário de um dia de trabalho, mais ou menos 137 anos, contando o nosso calendário de 365 dias, 137 anos de salário. Eles queimaram livros de magia, para ver como eles realmente se libertaram dos bens materiais quando eles se converteram para Cristo. Foi muito forte. Aí dá para ter uma noção, então, de como aquele lugar era cheio de misticismo. Foi em Éfeso que eles pegavam os lenços e aventais de Paulo para levar para curar os doentes. Eles gostavam dessas coisas. Lá em Atos 19, nos conta a história de alguns judeus que eram exorcistas ambulantes. Eles não eram convertidos, eles ficavam tentando expulsar demônio pela cidade. E conta a história de 7 rapazes, filhos do sacerdote, do sumo sacerdote da época lá, que era Seva. E esses 7 filhos tentaram expulsar o demônio de uma pessoa, falando assim: saia pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, eles não tinham autoridade nenhuma, eles queriam se apossar da autoridade de Paulo. O que aconteceu? O resultado: eles saíram dali feridos e nus, como diz a palavra, levaram uma surra do endemoniado. Então eles saíram pelados e machucados. Ou seja, foi uma vergonha danada para eles. Então aqui cabe um parêntese: para expulsar demônios, irmãos, é preciso ter autoridade espiritual, que só é dada para o corpo de Cristo, para a igreja que tem o Espírito Santo. Não é uma crendice, é um poder que não pode ser exercido por qualquer pessoa sem preparo. O mundo espiritual, irmãos, nos cerca. E tudo que a gente faz, tudo que a gente fala é testemunhado tanto por anjos como por demônios. Muitas pessoas passam vergonha
quando tentam expulsar espírito maligno, e esse espírito faz acusação e expõe a vida da pessoa. Acusa. Por isso que o ministério de intercessores, ele é tão visado. É um ministério muito importante. Os irmãos têm que estar em constante oração e vigilância. A gente também precisa orar muito por eles. Precisamos ajudá-los em oração. Eles precisam estar preparados espiritualmente para poder orar por vidas. Porque não é uma tarefa fácil. É uma batalha espiritual que acontece e a vida deles tem que estar reta, para eles não sofrerem esse tipo de acusação, de vergonha na hora que forem orar por pessoas. E na carta aos Efésios, Paulo deixa claro que a nossa fonte de poder é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. E o poder dele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele fala sobre isso na carta. Então, nossa fonte de poder não é o ocultismo, não são os ídolos, mas e esses ídolos que eram tão adorados nessa cidade, mas é o Deus Todo-Poderoso que nos criou. Aleluia. Então, vamos para a próxima pergunta. De onde a carta foi escrita? A carta foi escrita da prisão em Roma. Aí eu vou mostrar aqui para você onde é que fica Roma. Ó, vocês lembram do mapa anterior? Éfeso ficava mais para baixo um pouco. E ali fica Roma, na Europa. Quando Paulo, depois desses 3 anos que ele ficou em Éfeso, quando ele partiu dali, ele continuou a viagem dele. E aí, quando ele chegou a Mileto, que é uma cidade perto de Éfeso, ele pediu para chamar os presbíteros de Éfeso, porque ele queria conversar com os presbíteros de Éfeso. E aí está em Atos 20, do 17 em diante. Aí, nesse encontro com os presbíteros de Éfeso, Paulo se despede desses irmãos, Paulo ora com eles, Paulo diz que ele não vai mais encontrar com eles pessoalmente, porque ele sabia que ele iria morrer antes disso. Então, assim, aquela foi uma despedida muito triste, eles choraram muito, e Paulo prossegue a 3ª viagem dele e termina em Jerusalém. Em Jerusalém ele foi preso, e dali ele foi levado preso para Roma, para poder ser julgado por César. E foi durante essa prisão, a primeira prisão dele em Roma, que ele escreveu essa carta para os irmãos de Éfeso. E a estimativa é que ele tenha escrito essa carta entre os anos 60 e 63 da nossa era. É interessante a gente observar, porque ele estava preso, né? A carta deixa claro que ele estava preso, que as circunstâncias não mudavam a confiança de Paulo. Nessa carta, ele fala de poder no momento em que ele não tinha nenhum poder. Ele fala de riqueza no momento em que ele estava absolutamente pobre, ele estava preso. Ele podia se encher de amargura, ele podia questionar Deus sobre essa situação, afinal ele foi um dos grandes pregadores da palavra de Deus, né? Ele dedicou a vida dele ao Evangelho. Mas ele não discute a soberania de Deus. Sobre tudo que aconteceu com ele, ele sabia que Deus estava no controle. Ele sabia que morrer era estar na presença imediata de Cristo, que era melhor até para ele morrer do que estar vivo. Então ele confia que Deus é o dono da vida. Confia que Deus, ele controla tudo, tanto nesse terreno material quanto no terreno espiritual. E isso dava a ele uma visão do futuro. Então ele não questiona, ele não reclama, ele não resmunga, ele fala de alegria, ele fala de riqueza nessa carta, mesmo estando naquela situação. E depois dessa primeira prisão, né, quando ele escreveu as cartas prisionais, ele foi solto ainda por um tempo, escreveu para Timóteo, escreveu para Tito, e depois ele foi preso novamente, e nunca mais ele saiu, ele foi decapitado pelos romanos. Então, lendo essa carta, a gente pode ver a clareza espiritual que o apóstolo Paulo alcançou e a grandeza das revelações que ele recebeu de Cristo. A plena confiança que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. E a gente precisa aprender com esse servo de Deus. Vamos para a próxima pergunta. Do que essa carta trata? Bom, essa carta trata do nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. É uma carta que aprofunda o mistério oculto em Deus desde o início dos séculos, que é Cristo e a igreja. A gente vai aprender sobre essa relação, a gente vai aprender qual o papel da igreja, qual o papel de Cristo. A gente vai entrar em todos esses temas durante o estudo dessa carta. A gente vai aprender sobre a natureza da igreja, sobre o que ela é em essência. Vamos poder entender o que é a vida na igreja. E só depois que a gente aprender o que é a vida na igreja, a gente vai poder servir a igreja e servir na igreja. Amém? O que a gente tem mais nessa carta? Nós temos ali descritas as bênçãos dadas pela Trindade. Nós somos escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho, selados pelo Espírito Santo. É a Trindade nos abençoando.
Tudo que nós recebemos do Deus triuno está descrito nesta carta. Saber essas coisas que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo fizeram por nós, nos dá identidade, nos dá pertencimento, nos dá segurança e nos aumenta em amor, nos aumenta em fé e em compaixão, para a gente poder servir a Deus e aos irmãos. E como é que a gente pode dividir essa carta? Vê aqui. Ela pode ser dividida em duas partes. Capítulo 1 a 3 e capítulo 4 a 6. 3 capítulos para um lado, 3 capítulos para o outro. Exatamente na metade. E o que a gente tem nessas duas partes? Nós aprendemos na primeira parte sobre relacionamento e na segunda sobre responsabilidade. Deus se relaciona conosco e nós temos a responsabilidade de corresponder a esse relacionamento. Deus não fala com ninguém nesse mundo, Deus fala com a igreja. Nós somos embaixadores de Deus aqui. Então esse relacionamento que Deus tem conosco, traz sobre nós uma responsabilidade. Nós testemunhamos de Deus nesse mundo. O que mais? Na primeira parte, na primeira metade, a gente não tem nenhum imperativo, não tem nenhum faça isso, recomendo que faça aquilo, não faça isso, não tem isso na primeira metade, só tem ensino. Na segunda metade já tem 35 imperativos ou exortações para que a gente mude o nosso comportamento. Mais um aqui. Tá indo não? Na primeira metade, a gente aprende sobre ortodoxia, que é a maneira correta da gente pensar. E na segunda metade, a gente aprende sobre ortopraxia, que é a maneira correta da gente se comportar, da gente agir. Agir da maneira correta. Pensar da maneira correta e agir da maneira correta. Na primeira metade do livro, a gente aprende sobre conhecimento, que é doutrina. Solidifica, dá base para a gente de conhecimento. E na segunda metade a gente aprende sobre sabedoria, que é o quê? Esse conhecimento aplicado. Por exemplo, eu sei que eu não devo fazer fofoca. O que é isso? Conhecimento, eu sei. Quando eu consigo me controlar e não faço fofoca, por que eu estou sendo sábia? Então eu estou aplicando o conhecimento que eu já tenho em mim. Próximo. Na primeira metade, a gente vai aprender, ele vai explicar no que a gente deve crer. Qual é a razão da nossa fé. E na segunda metade, Paulo explica como nós devemos nos comportar em resposta a essa fé, em correspondência a essa fé. Mais um. Na primeira metade, nós vamos conhecer a nossa posição espiritual que Cristo nos deu. Qual é a nossa posição em Cristo? Nossa posição espiritual. E já na segunda parte eu aprendo como, na prática, um cristão deve se comportar. Já que ele tem essa posição espiritual, como ele deve se comportar. Se você é filho do rei, como você deve se comportar. Se você é cheio de bênçãos espirituais, como você deve se comportar. É muito, muito rico. Agora o último aqui desse painel. Na primeira metade, a gente aprende sobre as nossas riquezas espirituais e os nossos privilégios como filhos de Deus. E na segunda metade eu descubro o quê? Que ter mais bênçãos e mais dons também vai acarretar eu ter mais responsabilidade. O que a gente vai fazer com o talento que Deus deu para a gente? Então, se Ele deu, nós temos esse privilégio de ter, a gente tem a responsabilidade de corresponder a esse privilégio. Então, vamos para a quinta pergunta. Por que ela foi escrita? Aí vamos encontrar aqui a resposta em Atos, no capítulo 20, versos 29 a 31, que diz assim, Paulo falando, tá? Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Esse diálogo aconteceu naquele encontro que Paulo teve com os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto. Ele sabia, pelo Espírito, que depois que ele partisse, quando ele saísse, que haveria pessoas de má índole, tentando atacar o rebanho. Então ele sabia que isso ia acontecer. E a igreja de Éfeso não tinha, na verdade, não tinha nenhum grande problema. Era uma igreja fiel, era uma igreja correta. Então, ele não tinha, muita coisa para corrigir. Ele traz nessa carta muita verdade.
muitas coisas que poderiam ajudá-los a libertar a mente deles, quando eles precisassem disso. Porque naquele momento não tinha nenhum problema, mas no futuro eles iriam enfrentar. E Paulo estava já fazendo uma manutenção preventiva com aquela igreja. Da mesma forma que os irmãos fazem com o carro, né? Quando troca o óleo, quando verifica o freio. Está tudo certinho, mas vamos verificar. Vamos fazer uma manutenção preventiva. E é isso que ele estava fazendo naquele momento ali. E de fato, irmãos, mais ou menos 35 anos depois disso aí, depois que Paulo partiu, aquela igreja, ela não era mais a mesma. O que o Espírito revelou para Paulo realmente aconteceu. Olha só o que nós vamos encontrar em Apocalipse, no capítulo 2. É a carta que Jesus escreveu para essa igreja, que diz assim, ó, versos 2 a 5. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus escreveu para essa igreja reconhecendo o valor que eles tinham, mas dizendo que eles abandonaram o primeiro amor, o amor mais importante, o amor principal. E aí eles caíram. E ele fala para eles que se eles não se arrependessem, ele moveria o candeeiro deles do lugar. Ou seja, aquela igreja deixaria de ter existência. De fato aconteceu isso. Hoje, o lugar onde essa igreja existia é um monte de pedras, um monte de ruínas. Então, isso fica para nós como advertência. A gente não pode deixar de congregar, não pode deixar de estudar e ler a Bíblia, não pode deixar de praticar nossa fé, não pode deixar de corresponder com aquilo que Deus nos deu, para que a gente não venha a cair. Como aquelas igrejas do início do século, nenhuma delas existe mais, né? Então vamos vigiar, irmãos, porque os dias são maus. Jesus está às portas, Ele está voltando. Então a gente tem que aproveitar as exortações que a gente tem recebido nos cultos, nas EBDs, para a gente poder ficar firme. Quem está em pé, cuide-se para que não caia. O exemplo dessa igreja pode ser para nós o ensino. Eles estavam indo muito bem. Nós vimos como eles queimaram aqueles livros todos, como eles se libertaram das idolatrias, né? Das feitiçarias, das magias. Mas depois eles acabaram caindo, esquecendo do primeiro amor. A gente tem que ser uma igreja avivada, porque o Espírito Santo está em nós. A gente tem que deixar Cristo entrar em todas as partes da nossa vida, para a gente poder corresponder àquilo que Ele tem para nós. Porque se nós somos príncipes e princesas, como é que um príncipe e uma princesa deve se comportar? A gente não tem que se comportar como o mundo se comporta. A gente não tem que se moldar ao mundo. A gente tem que ser fiel. Ser fiel até a morte. E eu darei a coroa da vida. Então, vamos para a última pergunta. O que está dentro da carta? Aí nós temos 6 capítulos explicando o que está dentro da carta. Aí eu convido os irmãos, ó. Não quer passar, Camille? Vamos acompanhar as próximas EBDs para descobrir o que tem ali dentro. Vamos ver os tesouros, os presentes que tem ali para a gente. Quem nunca teve a oportunidade de ler essa carta toda, vai poder ler durante as EBDs junto com a gente, porque nós vamos passar todos os 6 capítulos, vamos passar a carta inteira, vamos fazer aulas expositivas sobre essa carta. Mas para vocês não ficarem com muita curiosidade, eu deixei aqui ainda mais 2 slides com um resumo, um sumário do que vai ter nas próximas aulas. Ó. No capítulo, a primeira parte, naquela primeira metade que a gente viu agora há pouco, né, que tem tudo que a gente recebeu, o nosso conhecimento, tem a doutrina, tem a nossa riqueza. Nessa primeira metade, nós vamos ver o quê? As nossas riquezas, que está no capítulo 1. Ali ele descreve as riquezas do versículo 1 até o 14 e termina o capítulo com uma oração de Paulo, orando para que os crentes compreendam tudo aquilo que foi falado por ele, tudo aquilo que foi revelado para ele ali nas palavras anteriores.
E no capítulo 2 e 3, nós vamos ver sobre a nossa posição espiritual em Cristo. Tanto a nossa posição individual, que ele fala no capítulo 2, versos 1 a 10, quanto a nossa posição corporativa, o nosso comportamento corporativo, as riquezas corporativas que nós temos, né? A unidade do corpo de Cristo, que vai do capítulo 2, verso 11, até o capítulo 3, verso 13, e ele termina também essa primeira parte com uma oração por compreensão. Que nossos olhos espirituais sejam abertos, desde já. E no capítulo 4 a 6, que é a parte prática que a gente viu agora há pouco, a gente vai aprender como a gente deve andar em unidade, como a gente deve andar em santidade, em amor, na luz, em sabedoria, andar no Espírito. Vamos aprender sobre guerra espiritual, extremamente importante. Já tivemos até ministração sobre isso, sobre guerra espiritual. E esse trecho da palavra, da carta aos Efésios, é extremamente rico sobre batalha espiritual. Traz muita coisa prática para a nossa vida. Nós vamos ver. Para muita gente vai ser recapitulação, mas para quem ainda não viu, vai ser novidade, maravilhoso. Não perca. E vamos ter uma conclusão no finalzinho da aula. Então, eu espero que vocês estejam ansiosos por aprender sobre essa carta. Se vocês puderem já fazer a leitura dela, é muito bom que vocês façam previamente a leitura. Hoje foi uma aula introdutória. A gente só parou ali no capítulo 1, verso 1, né, praticamente. Mas dali para frente vai ser visto nas próximas aulas. Eu espero que vocês estejam com o coração aberto para aprender tudo que tem nessa carta. Vão ser aulas muito ricas e que depois que os irmãos assistirem às aulas, já vão ler a carta aos Efésios com outros olhos, com mais entendimento. É o que a gente espera, que todos nós tenhamos nosso entendimento aberto para quando a gente voltar a ler a carta, a gente poder extrair muito mais dali, ter muito mais crescimento espiritual para a nossa vida. Então, acabou que eu terminei cedo, tem em torno de meia hora aqui, que eu estou aqui falando com vocês. Eu falo realmente muito rápido, diferente do meu marido, diferente do pastor Rogério, do tio Alain, do tio Nando, que falam bastante. Então, eu já terminei aqui a minha ministração. Vou pedir para vocês não perderem o horário da Escola das Crianças, que vai ser daqui a pouquinho. Coloquem seus filhos na aula, tanto os maiores quanto os menores. Se alguém tem filho que ainda não está, que tem entre 9 e 14 anos, e ainda não está no grupo da EBD dos maiores, pode me procurar, que eu vou colocar os seus filhos ali nesse grupo, porque o link para a aula dos maiores é liberado ali no grupo deles. Já para os pequenos, né, de 3 até 8, no próprio grupo da igreja, que daqui a pouquinho vai estar o link ali disponibilizado para os irmãos. Tá bom? Não deixem seus filhos ficarem de fora das escolas bíblicas. Ainda que seja pouco tempo, a sementinha está sendo plantada ali. Tá bom? E que vocês possam continuar semeando no coração dos seus filhos em todo o resto do tempo. Tá bom? Porque senão o mundo vai ensinar para eles, não vamos deixar isso acontecer. Também quero lembrar vocês que não deixem de contribuir financeiramente para a nossa igreja, porque nós dependemos da ajuda de todos nós. Todos nós somos contribuidores financeiramente para a igreja e eu conto com a colaboração dos irmãos. Inclusive, essa transmissão está sendo possível, porque nós pagamos um aplicativo, pagamos internet. Então, tudo tem custo, irmãos. Nós contamos com a ajuda de vocês. Assim que encerrar a aula, vai ficar na tela o Pix da igreja, os dados da conta bancária. Também deve ter um QR Code, os irmãos podem contribuir e nós contamos com o auxílio de vocês, porque nós somos um corpo. A nossa congregação depende da própria congregação. A gente não tem financiamento de fora, então nós dependemos uns dos outros para continuar abençoando, tanto com as escolas bíblicas, quanto com os cultos presenciais, com todas as despesas que a gente tem, e nós estamos em obra. A gente vai se mudar, então são realmente muitas despesas, e é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio conforto, para o conforto daqueles que nós vamos convidar para visitar, aqueles que vão entrar na igreja, que possam ser bem recebidos. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, e a graça e a paz de Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos vocês.